Fala aí, meu povo, você quer saber o que são lipídios? Então se liga aí no meu vídeo depois da vinheta. E aí, meu povo, tudo beleza por aí? Aqui, tudo beleza? Vamos lá para mais um vídeo? Só que antes vou pedir para vocês, hein? Deixa o seu joinha no vídeo, se inscreve no canal, espalhe o vídeo para todo mundo. Siga-me nas minhas outras redes sociais, clica aí no sininho para saber quando tem vídeo novo por aqui e bora lá! Os lipídios são uma classe de compostos químicos bastante importante para a vida. Os lipídios são muito diversos quimicamente entre si e suas funções biológicas são tão diversas quanto sua química. Apesar da sua diversidade química, os lipídios possuem uma característica muito importante e comum entre os lipídios. Os lipídios possuem baixa solubilidade em água. Os lipídios podem exercer várias funções no organismo, incluindo funções estruturais nas membranas biológicas, armazenamento de energia, transporte de elétrons, cofatores de enzimas, hormônios e pigmentos fotossensíveis. As gorduras e os óleos usados por quase todos os organismos vivos como forma de armazenamento de energia são derivados dos ácidos graxos. E os ácidos graxos são derivados dos hidrocarbonetos. Os ácidos graxos possuem estados de oxidação tão baixos quanto os hidrocarbonetos dos combustíveis fósseis, como por exemplo o propano, butano e o octano. O propano e o butano estão presentes no gás de cozinha e o octano está presente na gasolina. A oxidação dos ácidos graxos no organismo, a CO2 e água, gás carbônico e água, assim como a combustão dos combustíveis fósseis, libera grande quantidade de energia. Quimicamente falando, os ácidos graxos são ácidos carboxílicos com cadeias longas, entre 4 e 36 carbonos. Essas cadeias podem ser saturadas, quando possuem apenas ligações simples, e também podem ser insaturadas, quando possuem duplas ligações. Apenas alguns ácidos graxos possuem cadeias ramificadas. Antes de continuar aqui o vídeo, eu preciso falar um pouco aqui para vocês de química orgânica. Eu falei para vocês que os ácidos graxos são ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos são compostos orgânicos que possuem na extremidade da sua cadeia carbônica o grupo funcional carboxila. Esse é o grupo carboxila, a famosa C-O-OH. Como exemplo de ácido carboxílico, nós temos o ácido acético, que é um ácido carboxílico com 2 carbonos na cadeia. Podemos classificar também as cadeias carbônicas em saturadas, que são as cadeias carbônicas que possuem apenas ligações simples entre os carbonos. Como exemplo, posso mostrar para vocês aqui o butano, que tem apenas ligações simples entre os carbonos. O ácido acético também é um exemplo de cadeia carbônica saturada, porque ele tem apenas ligações simples entre os carbonos. Essa ligação dupla entre o carbono e o oxigênio não consideramos como insaturação, pois na classificação consideramos apenas ligações entre os carbonos. Consideramos apenas ligações carbono-carbono. As cadeias carbônicas também podem ser classificadas em insaturadas, que são as cadeias que possuem ligações duplas ou triplas entre os carbonos. Como exemplo, tenho para vocês aqui o propeno e o propino. O propeno que tem uma dupla ligação e o propino que tem uma ligação tripla. Uma pequena observação aqui para vocês. Os ácidos graxos geralmente não possuem ligações triplas. As cadeias carbônicas ainda podem ser classificadas em normais ou lineares e ramificadas. As cadeias carbônicas normais ou lineares são aquelas que possuem apenas 2 extremidades. Identificamos uma cadeia principal e as 2 extremidades. As cadeias ramificadas identificamos uma cadeia principal e, nesse caso, 3 extremidades. Lembrando, para considerar cadeia ramificada, a ramificação tem que ser um carbono. Como exemplo de ácido graxo, posso mostrar para vocês aqui o ácido hexadecanoico. No caso, é um ácido graxo insaturado. O ácido hexadecanoico, também chamado de ácido palmítico, é um ácido graxo com 16 carbonos. Um outro exemplo de ácido graxo, dessa vez um ácido graxo insaturado, é o ácido cis-9-hexadecenoico, que é um ácido graxo que possui uma insaturação. O número 9 indica que a insaturação indica que a dupla ligação está entre o carbono 9 e o carbono 10. O ácido decenoico é chamado também de ácido palmitoleico. Um tipo de ácido graxo muito importante na dieta são os ácidos graxos poliinsaturados. Os mais famosos são os ácidos graxos da família ômega 3.
Esses ácidos graxos são muito importantes, pois não são produzidos pelo organismo. Esses ácidos graxos são obtidos na alimentação. Agora vamos falar um pouco das características físicas dos ácidos graxos. Vou falar agora um pouco para vocês das propriedades, das características físicas dos ácidos graxos. O tipo de cadeia dos ácidos graxos, aquela que falei agora para vocês, influencia bastante nas propriedades físicas dos ácidos graxos, principalmente a solubilidade em água do ácido graxo e o ponto de fusão do ácido graxo. Com relação à solubilidade em água, quanto mais longa a cadeia do ácido graxo, menor a solubilidade em água. Quanto menor a quantidade de duplas ligações, menor a solubilidade em água do ácido graxo. E com relação ao ponto de fusão, quanto mais duplas ligações eu tiver no ácido graxo, menor vai ser o ponto de fusão. Vou terminando o vídeo por aqui e pedindo para vocês mais uma vez, deixe o seu joinha no vídeo, se inscreve aqui no canal, espalhe o vídeo para todo mundo, siga-me nas minhas outras redes sociais, clica aí no sininho para saber quando tem vídeo novo por aqui e até mais!